Graça e paz, irmãos, amém? Glória a Deus, como é bom, né? Mais um domingo, depois de mais uma semana. Quem teve uma semana tarefada aí, levanta a mão, né? Nem todo mundo, né? Quem teve uma semana tensa, levanta a mão. Glória a Deus que chegou o tempo, não é, de nos deleitarmos na presença do Senhor. Como foi dito, prestarmos o nosso culto de louvor, de adoração e descansarmos naquele que é tudo em todos. Meus irmãos, eu vou pedir a todos que sigam comigo no livro do profeta Isaías. No capítulo 45. Isaías 45. Obrigado, meu irmão. Nós vamos do verso 1 em diante. Isaías 45. Quem achou, diga amém. Amém. Quem achou, diga peraí. Quem não trouxe a Bíblia? Verso 1, assim diz a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza, para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Eu irei adiante de você e aplainarei montes, derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome. Por amor do meu servo Jacó, de meu escolhido Israel, eu o convoco pelo nome e lhe concedo um título de honra, embora você não me reconheça. Eu sou o Senhor, e não há nenhum outro, além de mim, não há Deus. Eu o fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido, de forma que, do nascente ao poente, saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor, e não há nenhum outro. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. O verso 7, em algumas versões, promovo a paz e causo ou crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Fechemos os olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado porque, apesar de uma semana difícil, Pai, atarefada, para alguns uma semana, Senhor, de muitas dificuldades, mas aqui chegamos pela Tua graça, aqui chegamos, Pai, e pedimos que o Teu Espírito fale conosco, independente de todos nós, Pai, que o Senhor possa, segundo a Tua boa vontade, Pai, quebrantar os corações, e aqui, Senhor, que o Senhor faça a Tua obra de milagres na nossa vida, Pai. É o que nós pedimos, que o Senhor tire toda dificuldade que possa atrapalhar, Senhor, esse momento, que possa tentar, Senhor, tirar a atenção de qualquer um de nós, mas que estejamos atentos tão somente à Tua voz. É o que pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Amém. Tem um mosquitinho aqui. Eu tomei banho, mas ele insiste, né? Parceiro, senta aqui, ó. Glória a Deus. Meus irmãos, então estamos na quinta das 5 solas que são pilares da reforma protestante. Os reformistas não construíram as solas, mas isso é o arrazoado, é o que se junta de todos os ensinamentos, é uma espécie de um resumo. E são 5 os principais pilares que definem uma igreja verdadeiramente evangélica e que é oriunda desse movimento chamado Reforma Protestante. A primeira delas, sola Escritura. A segunda delas, não nesta ordem, mas a ordem que nós trouxemos aqui, não é? Sola Gratia. Depois, sola Fide, solus Christus e hoje soli Deo Gloria. Os termos em latim para somente pelas Escrituras, somente pela graça, somente pela fé, somente por Cristo e hoje somente a Deus toda a glória. Estes são os pilares que definem uma igreja evangélica verdadeira. Se uma igreja, olha ele aqui de novo, parceiro, ó.
Se uma igreja não prega sobre... Nossa, agora tem 2. Deixa eu vir para cá. Não prega sobre as Escrituras e faz qualquer outro tipo de apresentação. Tem um peso maior em cima de profetas, ainda que sejam aquelas mulheres do coque, ou que o cabelo vai arrastando e criando traços no chão. Não importa o que seja, se essa igreja promove qualquer tipo de exposição que não seja da palavra de Deus, essa não é uma igreja evangélica, essa não é uma igreja cristã verdadeira, é uma seita, é qualquer outra coisa, mas igreja evangélica não é. E é por isso que há tanta confusão nos dias de hoje quando se fala sobre evangélicos, porque existem muitos por aí se chamando de evangélicos, causando escândalos e movimentos que não representam a fé cristã, e estão por aí colocando todos os evangélicos dentro do mesmo pote, e não pode. Quem faz isso é porque não conhece, não é, a história da igreja, por isso é tão importante conhecer acerca disso. Então, se ela não prega as Escrituras, que vai dizer que a salvação é pela graça e não pelo mérito de ninguém, não por obras de qualquer homem, que seja do mais rico ao mais pobre, do mais bonito ao menos provido de beleza, a qualquer outra sorte, é somente pela graça, essa não é uma pregação que representa o Evangelho. Se não é pela fé, como diz em Romanos capítulo 1, verso 17, o justo vive pela fé. Este foi o despertar, inclusive, de Martinho Lutero, quando ele lê este texto. Ele descobre, não é, que muitas das coisas que até então ele acreditava e que vinha sendo construído no seu saber acerca da Bíblia, estavam totalmente diferentes daquilo que é a palavra de Deus. Homens dizem o que quiserem, mas a palavra de Deus, ela permanece. E por isso, nos seus luzeiros, ao longo dos anos e dos séculos, surge este homem, no ápice da reforma protestante, não somente ele, o reformista, mas um dos principais, no momento em que a igreja causa, então, que este homem, Martinho Lutero, então, causa um movimento que surge a partir, então, dele, este que é a reforma protestante. Se não é pela fé, não é uma pregação que representa o Evangelho. Se não é por meio de Cristo, se tem qualquer outra coisa, se tem um Papa, se tem um santo, se tem qualquer outra... Isso não é uma pregação que representa a Bíblia Sagrada e o Evangelho do Senhor Jesus. E por fim, hoje, não é? Só lhe deu glória. Só lhe deu glória, meus irmãos, é a tradução, então, somente a Deus toda a glória. É como se você olhasse para uma edificação romana. Quantos já viram um prédio romano? Levanta a mão. Já viu? Você já viu, sei lá, a Casa Branca? Ela não tem aquelas coluninhas e um treco que parece um triângulozinho assim em cima? Eu não sei como é que chama aquela forma geográfica. Faltei nessa aula. Mas se você olhar para essa edificação, você deve perceber ali, não é, o movimento da reforma protestante. Como assim? Vou dizer a você. Todas as coisas, como vai dizer o apóstolo Paulo, no capítulo 3 da Epístola aos Efésios, todas as coisas foram lançadas sobre a pedra angular. E essa pedra angular é o Senhor Jesus. Ele é a base de toda a igreja. E sobre esta pedra, a pedra que foi rejeitada, e que Deus tornou a pedra angular, a pedra principal, sobre esta pedra veio a edificação, não é? Ali o alicerce lançado pelos apóstolos e pelos profetas, a pregação do Evangelho. Então, quando nós olhamos para essa edificação, o alicerce dessa edificação romana, só para fazer um paralelo, você vai ver aquela parte do piso, como se fosse um retângulo. Esse é o seu nome da forma. O retângulo ali, não é, que foi lançado. E o que seria este? Sola Scriptura. Todas as coisas da parte de Deus, na sua revelação, acerca da salvação, estão descritas no texto sagrado, não é este que temos em mãos. E a composição do cânon se encerrou, meu irmão. Então, esta questão de que tem mais pessoas falando e que tem peso, não é, escriturístico, não tem. A revelação que Deus trouxe, a revelação que tem autoridade escriturística, está completa. É o alicerce desse prédio. E sobre este alicerce existem 3 pilares: sola gratia, sola fide e o principal, solus Christus. É através da obra de Cristo, pela graça, aquele que tem fé em Cristo,
é salvo. É como vai dizer Efésios 2, verso 8. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se vanglorie. Ok, glória a Deus. O alicerce sobre a rocha, sola gratia, sola fide, solus Christus, e em cima de tudo isso, como aquele triângulo apontando para cima, soli Deo glória. Porque é Deus a origem, o início, a fonte de tudo isso. É dele que vem toda a boa dádiva. Por isso tudo redunda em glória para o Senhor. E não para homens, não para pessoas, não para instituições, não para o bolso de qualquer um, mas tão somente para a glória de Deus. Soli Deo glória. Somente a Deus toda a glória. Naquela época, meus irmãos, a igreja, ela trazia a proposta, como ainda persiste, não é? De que homens que tinham uma grande experiência ou um testemunho muito admirável, seja de piedade, seja do sofrimento, não é, em favor da causa de Cristo, eram dignos de serem também nomeados ou canonizados como santos. Como se santo fosse uma condição diferente, ou uma classificação diferente de ser humano. E não existe condição diferente para ser humano. Não há quem seja especial, melhor, maior, mas todos nós temos uma base comum, que é o nosso pecado. E a diferença entre um e outro é a diferença daquele que serve e o ímpio, porque sobre o que serve está a graça de Deus. É esta a diferença. Portanto, agora, meu irmão, ao olhar para estes homens, não tem problema nenhum você olhar, por exemplo, para o rei Davi, não é? E olhar para os seus bons exemplos, porque ele também teve exemplos não tão bons assim, não é? Não tem problema nenhum. Agora, de observar a sua vida e torná-lo agora digno de veneração, é outra coisa totalmente diferente. A glória não é para homens, até porque o homem não faz nada se não for pelo Espírito. O homem não faz nada se o Senhor Jesus não lhe aprover. Ele mesmo diz, sem mim nada podeis fazer. Então, se aquilo que nós fazemos fosse para a nossa glória, por que precisaríamos então do Senhor Jesus? Se tirássemos tudo o que Deus nos deu, o que é que sobra? Alguém pode dizer, puxa, vai levar a minha Ferrari? Tem alguém aí que vai perder a Ferrari? Vai levar o meu, sei lá, o meu kitnet? Vai levar o meu tênis novinho que eu compro? Vai levar tudo, vai sobrar. Meu irmão, se tirar o que Deus te deu, você não existe, porque você tem vida por empréstimo. Ele é o autor da vida, nós temos vida porque Ele nos deu. Tudo parte dele, por isso tudo volta para Ele. E este é o princípio de soli Deo glória, porque a Bíblia inteirinha vai apresentar que a glória é dada a Deus. Para que a gente observe isso, vamos dar uma navegada pela história. Vamos dar uma navegadinha pela história. Você se lembra que Deus cria ali, não é, todas as coisas, lá em Gênesis, coloca um casal no oriente do Éden, e ali, então, acontece um fato, o pecado, e este casal é expulso daquele lugar. E começa o problema da humanidade, não é? E aí a história vai se desenvolvendo, e nós vamos vendo o pecado que dominou o homem, ou seja, toda a sua natureza foi influenciada pelo pecado, pensamentos, sentimentos, expressão, maneira de reagir. Por isso que a gente é tão bruto, não é? Às vezes com as pessoas, porque é o efeito do pecado, não é? Além do efeito do pecado, tem uns que, né, são um pouquinho mais agressivos, não precisa de tudo isso, né? Toma maracujina, né? Fica mais calminho, mas enfim, é o efeito do pecado, não é, meu irmão? E aí nós vamos vendo a história, até que chega lá no capítulo 6, não é, de Gênesis, e a Bíblia diz que o mundo está tomado numa perversidade tão grande, e é tão próximo o momento ali, não é, da expulsão para aquele período, o período de Noé, e que Deus agora olha para essa nação, para esse mundo, e não tem outro desejo senão destruir, zerar, como se acabasse com tudo. E Deus então olha para um chamado Noé, da descendência, não é? Ali, que a partir dele constrói uma arca, e dessa arca somente ele e a sua família permanecem, mas todo o restante, todos os outros animais que não estavam dentro da arca, e tudo aquilo simplesmente foi, não é, levado pelas águas do dilúvio. Ok, passa o dilúvio,
não é? A humanidade começa de novo a se procriar e a crescer novamente, e nós vamos acompanhando a história e vamos vendo, não é? Que as coisas não são como deveriam ser, no propósito que a palavra nos ensina, mas o homem, na sua natureza, continua inclinado ao pecado. E não só inclinado ao pecado, mas fazendo tudo aquilo que Deus reprova. E na continuidade disso, não é, nós vamos vendo a descendência deste chamado Noé e dos seus 3 filhos, Cã, Sem e Jafé. Confundi aí, né? Mas eu falei certo, né? Falei certo, irmão? Me corrija aí. Cã. Não é o Cã chupando manga, né? Cã, o Sem e o Jafé. E de Sem, por isso chamados semitas, não é? Vem a descendência deste homem. Na 10ª geração, a partir dele, vem aquele que é Abraão. E a partir dele, Deus constrói a sua nação. De Abraão, Isaque, de Isaque, Jacó, e de Jacó os seus 12 filhos. E quando Abraão havia sido chamado ainda, você deve se lembrar ali no capítulo 15 de Gênesis, Deus diz com todas as letras o que aconteceria com a sua descendência. Alguns muitos anos à frente. Abraão, a sua descendência será escrava por 400 anos. 400 anos serão escravos de um povo, mas eu irei sobre este povo e os castigarei por conta de tudo isso. E Deus já anuncia, muitos anos antes. Porque Deus é o que controla toda a história. Tudo vem dele. E é ele quem está conduzindo a história de toda a humanidade, do universo e de tudo que se conhece. Muito bem. E aí, exatamente como disse o Senhor, acontece. Esse povo é escravizado. 430 anos depois, é levantado Moisés, que conduz agora esse povo, depois de 10 pragas, para o caminho da terra prometida, e tem ali, esses dias eu estava vendo um mapa falando sobre, não é, a história de Israel, e a pessoa que fez o mapa para representar o momento, não é, do povo no Egito, ele fez vários círculos, assim, mas com a mão, tudo torto, querendo dizer que ficou dando volta, né? É bem irregular o desenho, que é para mostrar a condição que se tinha naquela época. Muito bem, e aquele povo passa por tudo aquilo, chega então a história dos juízes, você conhece, vimos aí o de Sansão, não é, na semana passada, o povo vai se desenvolvendo até que pedem um rei. Eles choram por um rei, porque todas as nações têm rei. Eles também têm, é o Senhor de toda a glória, mas não reconhecem Deus como seu rei, mas querem um rei. E aí Saul é levantado. Saul tem todas as suas dificuldades, vem agora Davi, o escolhido do Senhor, e também demonstra ali as suas dificuldades, mas ele agrega as tribos e constrói ali um reino unido. Todas as tribos agora debaixo de um único reinado. Da sua sequência, não é, vem Salomão. Salomão começa muito bem, um homem bastante sábio, só que ele termina muito mal. Não só pelas 1000 mulheres, não é, porque essa é outra história, mas principalmente porque ele coloca dentro, não é, do contexto de Israel, o culto pagão, por conta das mulheradas, né? E aí o que acontece? A partir daquele instante, Deus separa o reino. Agora existe o reino do norte, e existe o reino do sul, Judá e Israel, separados agora, não é? E separados por Deus. Deus trouxe a separação. E no caminho de toda essa separação, chegamos aqui no texto que nós lemos no capítulo 45. Isaías é um profeta, meu irmão, que é levantado no reino do sul. Ele é profeta debaixo do sul, então de Judá. E se você bem conhece a história da linhagem, não é, do Messias, ele é descendente de Davi. E Davi, não é, ele vem ali dessa linhagem. Então agora do sul levanta-se este homem, o profeta Isaías. E na sua pregação, meus irmãos, ele vem anunciando que Deus traria sobre Israel, não é, juízo. Deus traria sobre Israel punição por conta do seu pecado. Se você observar depois de Salomão, cada um dos reis, tanto no sul quanto no norte, que vieram, cada um deles fez o que o Senhor reprovava. Cada um deles, não é, seguiu com culto pagão. Foi um pior que o outro, uma sucessão é um show de horror.
E quando chega ali em Isaías, mais ou menos entre o ano 760, não é, antes de Cristo, ele começa a profetizar que Deus traria sobre essa nação idólatra, rebelde, um povo que procura qualquer outra coisa menos Deus, que haveria agora um castigo, se levantaria uma nação contra eles, se levantaria a Babilônia. No norte o reino assírio está crescendo, está em ascensão, e aqui ao sul nós temos mais para o lado de cá, pensa, eu sempre esqueço leste e oeste, ou leste e oeste, né? Os cardeal eu estou meio perdido, precisava de uma bússola aqui. Mas pensa o seguinte, está aqui Jerusalém, e aqui está a Babilônia. Do lado de cá está o mar, aqui está o Egito, você entendeu o mapinha aí, né? Beleza, aqui está a Babilônia. Sabe o que está 130 quilômetros abaixo da Babilônia? A terra de Ur, de onde Deus tirou Abraão. Ele falou, sai daí, sai da tua parentela que eu vou te levar para um lugar, a terra prometida. E ele começou o caminho. E agora, por conta da Babilônia, o povo volta como se estivesse voltando tudo ao começo. E aí, 100 e tantos anos antes aqui, não é, vem um profeta chamado Isaías, e ele se levanta. Eu queria que você fosse comigo no capítulo 40 de Isaías. Porque as pessoas, né, no capítulo 39 está sendo falado sobre a Babilônia, a chegada da Babilônia. Ainda não tinha acontecido a invasão, ainda não tinha sido exilados, não é? Mas já está sendo anunciado. E esse é o tipo de profeta, irmão, que a igreja não gosta, não. Fala, que coisa, rapaz, você vai ficar profetizando que Deus vai mandar uma nação para cá, não é? Você parece até um traidor. Jeremias foi tido como um traidor. Porque ele dizia, inclusive, que todos deveriam se curvar diante da Assíria, porque isso era punição do Senhor. Então se curvem, porque isso é castigo. E as pessoas, pô, você está falando para me curvar diante de um rei pagão, de uma nação pagã? Como assim? E os profetas eram tidos como, não é, traidores da pátria. E Isaías era um desses. Você sabe qual que é o culto que a igreja enche? Não é o culto ao Senhor, é o culto ao homem. Esse enche a igreja. Falar que a pessoa vai ficar rica, falar que a pessoa nunca vai ter problema na vida, falar que está com dor de cabeça agora, Deus vai arrancar a tua dor de cabeça agora e tudo mais. Esse é o culto que enche. Agora, aquele que prega a palavra do Senhor, quando se levanta um profeta de Deus, meu irmão, é esse que dá uma esvaziada na igreja. Não é? Isaías, inclusive, quando foi chamado para pregar, Deus disse, você vai levantar-se para pregar, e as pessoas não vão te ouvir. Poxa, chamou para pregar para ninguém ouvir. É, isso mesmo, ninguém vai te ouvir, mas prega. Porque lá na frente, quando acontecer, eles vão se lembrar do que eu anunciei muito tempo antes. E está agora aqui o profeta Isaías falando, desde muito tempo para frente, que haveria de chegar. E as pessoas estão revoltadas. Mas como assim? Como Deus vai se levantar contra mim? Como Deus vai me castigar, sendo que eu sou povo escolhido? Eu sou descendente de Abraão. Como assim, se eu sou cristão, se eu estou na igreja, se eu faço A, se eu faço B, eu faço C? Não é? Mais ou menos o comportamento de todos nós aí, em algum momento. Pois é. Aí no capítulo 40, no verso 12, não é? O Senhor agora responde a alguns dos questionamentos. E a resposta que o Senhor dá é muito parecida com a resposta que Jó recebeu. E ele diz assim, quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo, definiu os limites dos céus? Agora a pergunta que Deus faz é para o homem, qualquer um. Quem, com a sua mão, com a concha da mão, né? Conchinha, conseguiu dar uma medida nos oceanos? Malemar para tomar água, as pessoas conhecem, não tem muita coordenação, né? Vai tentar ficar vazando a água, tudo, né? Imagina medir os oceanos. E aí ele continua. Ou ainda, não é? Definiu os limites dos céus. Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança, e as colinas nos seus pratos? Essa balança aqui é a balança que pesa ouro no original. E a balança que pesa ouro é aquela balança de precisão, que não passa nem miligrama
porque é ouro, é pedra preciosa. Ele está falando quem agora com precisão mediu o peso dos astros e de todas as coisas. Verso 13, quem definiu os limites para o Espírito do Senhor, ou instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou, que pudesse esclarecê-lo, e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento, ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Para ele, são como o pó que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia. E aí o texto vai se seguindo até que chega no 18, não é? Com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-los? Com uma imagem que o artesão funde? E que o ourives cobre de ouro e para a qual modela correntes de prata? Ou com o ídolo do pobre, que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um mercenário para fazer uma imagem que não caia? No meio dessa idolatria... Eu li errado aqui alguma coisa? O que eu falei? Mas tem muito marceneiro mercenário, não é verdade? Hã? É ou não é? Desculpa aí, irmão, o olho enche de água e me emociono. Ai, Jesus. O mercenário do marceneiro que vai dar a forma para o pedacinho de madeira lá. Agora a resposta que Deus dá para aquelas pessoas, vocês não estão confiando aí em poste, ídolo, não estão confiando em qualquer outra coisa, não estão esperando em homens, na sua astúcia na política, na sua capacidade de articulação. Agora, quem é que tem a capacidade de criar todas as coisas? Quem pôde dar conselho ao Senhor? Quem lhe ensinou alguma coisa? E aí Deus arroga para si, não é? A sua autoridade suprema, diante de todos os homens como criados, e não como criadores, mas o Senhor, o Criador de todas as coisas. Quem pode agora, como um vaso, não é, reclamar àquele que o fez, ao oleiro, por que me fizeste assim? É esta a pergunta que está sendo feita. E se você olhar para a história de Jó, você deve conhecer, lá no capítulo 41, não precisa seguir até lá, você vai encontrar um diálogo muito semelhante a esse, em que Jó pergunta e questiona, não é, diante de tudo que lhe acontece, porque imediatamente, a partir do nada, esse homem perde a sua prosperidade, esse homem perde a sua família, esse homem perde a sua saúde, ele perde os seus amigos, e é revelado o tipo de esposa que ele tem. Deus fala, hein? Aquele homem, do nada, de repente, e ele começa, não é, a questionar a Deus, a chamar a Deus, pedindo respostas. E ele não tem resposta nenhuma. E quando Deus se manifesta, a pergunta que Deus faz é: onde você estava quando eu estava desenrolando, como eu usei esse exemplo hoje para o meu filho na hora do almoço, não é? Sei lá o que é que ele tinha me perguntado. E o Rafael é muito literal, né? E aí eu fui dar um exemplo para ele. Falei: então, filho, imagina o seguinte, olha o poder de Deus. Não é? Você sabe a imensidão e a vastidão aí do universo, não é? Imagina que Deus, como quem desenrola uma coberta em cima de uma cama assim, olha, foi desdobrando todos os luzeiros e todas as coisas, colocando no lugar, não é? E aí ele falou: puxa, então o universo é como uma coberta? Falei: não, filho, é só para você imaginar. Não é? E é essa resposta que Jó tem. Onde você estava quando tudo isso estava sendo feito? Quando as porções de terra foram separadas, não é? Onde você estava? E diante disso, meu irmão, Deus está colocando o homem no seu lugar. E como é difícil hoje para o homem entender o seu lugar, porque ele quer estar no lugar de Deus, não é? Na verdade, a gente gostaria mesmo, não é que Deus, no culto, nas orações e tudo mais, Deus responda. Na verdade, a gente queria era enfiar a mão no bolso de Deus e falar: dá esse poder aqui para mim um pouquinho, só um pouquinho. Deixa eu fazer a coisa aqui um pouquinho, né? E dar um Shazam ou qualquer coisa assim, para as coisas acontecerem, né? É essa a vontade de todos nós. Mas a gente se esquece de se submeter a Deus. Ora, o questionamento que Jó fazia, para muitos, parece que é um pleito justo. Não é? Por que eu estou passando por tudo isso? E nós nos esquecemos que toda a humanidade e este mundo que nós vivemos está debaixo de um juízo de Deus, por conta do pecado. Então, qualquer das ações da parte de Deus, elas são justas, porque Deus é zeloso.
Ele cuida dos seus filhos. E é isso que tem incomodado tanta gente. E agora o povo está se levantando aqui no capítulo 40, não é? Mas por quê? E como de tudo isso, não é? E aí o Senhor, a partir ali do capítulo 40, vai trazendo para todos nós, não é? A sua vontade, e que ele tem um remanescente. No capítulo 41, eu queria que você olhasse aí comigo o verso 21, onde ele diz: verso 21 do capítulo 41 de Isaías. Exponham a sua causa, diz o Senhor. Apresentem as suas provas, diz o rei de Jacó. Tragam os seus ídolos para nos dizerem o que vai acontecer. Que eles nos contem como eram as coisas anteriores, para que as consideremos e saibamos o seu resultado final. Ou que nos declarem as coisas vindouras, revelem-nos o futuro, para que saibamos que eles são deuses. Façam alguma coisa, boa ou má, para que nos rendamos cheios de temor. Mas vejam só, eles não são nada, e as suas obras são totalmente nulas. Detestável é aquele que os escolhe. Ora, aqui Deus está, não é, de maneira até irônica, dizendo: chama aí a idolaiada aí que vocês têm, não é? Fala aí, clama. Você se lembra dos 400 profetas de Baal, que ficavam dançando e pulando e se cortando, tentando fazer alguma resposta e não saía nada? O que Deus está dizendo é mais ou menos dessa maneira: fala aí, fala aí. Fala como é que é o futuro. Fala qual é o resultado final de todas as coisas. E ninguém consegue, ninguém tem condições de fazer qualquer uma dessas coisas. E aí o verso 25: despertei um homem, e do norte ele vem, desde o nascente proclamará o meu nome. Pisa em governantes como em argamassa, como o oleiro amassa o barro. Quem falou disso desde o princípio, para que o soubéssemos, ou antecipadamente, para que pudéssemos dizer: ele estava certo? Ninguém o revelou, ninguém o fez ouvir, ninguém ouviu palavra alguma de vocês. Veja o verso 25: despertei um homem e do norte ele vem. Do norte. Norte é fácil. Sul, norte. Viu? A bússola está semi-ajustada. Ora, quem é esse homem que vem do norte? Meus irmãos, há aqui a possibilidade que Isaías já esteja a falar do Senhor Jesus. Porque, como você deve se lembrar, não é? As pessoas diziam: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E onde ficava Nazaré? Ao norte de Jerusalém. Mas aqui o profeta também está a falar de um outro homem. E esse outro homem foi despertado como o seu príncipe. Se vinha a Babilônia para trazer correção ao povo do reino de Judá, Deus levantou um outro, este do norte, e o seu nome vai aparecer já já no capítulo 45, para trazer sobre a Babilônia juízo pelo que ela fez sobre Israel. Mas espera lá, pastor, foi Deus que levantou a Babilônia para ir contra os judeus? Foi, para castigo sobre Israel. E Deus castiga a Babilônia por ter castigado Israel. E agora ele levanta um outro, este do norte. E presta atenção da maneira como Deus está falando aí, não é? Ele diz que este pisa em governantes como quem pisa em argamassa, como o oleiro pisa a massa do barro. Ele vai destruir a Babilônia de uma maneira tão simples como quem pisa o argamassa, o barro. O argamassa é ruim, né? Parece japonês falando, né? O argamassa, né? Mas pisa o barro. Ora, que homem é esse? Ele está falando de Ciro. E Ciro, meu irmão, ele vem depois. Vem primeiro a Babilônia. A Babilônia leva o povo, não é? Subjuga o povo de Judá. E leva alguns. Este alguns está entre eles o profeta Daniel. Garotinho de tudo ainda. Entre 14 para 17 anos, mais ou menos a idade de Daniel, quando ele é levado ao cativeiro babilônico. Lembra onde é a Babilônia? Pertinho de Ur. Parece que está retroagindo. Passa-se um tempo, a Babilônia vai de novo até ali a região de Israel, não é?
e leva cerca de 10.000 pessoas. E aí dá uma estragada legal aí na coisa. Mais ou menos dali se conta os 70 anos de cativeiro. E depois ela vai uma terceira vez, e nessa terceira vez, aí ela arrebenta com o templo de Salomão. Nessa altura, o reino do norte já tinha sido destruído. Os assírios já tinham tomado como cativeiro, e já não tinha mais reino do norte, já tinha acabado tudo. Pouquinho tempo depois se forma a Samaria, como nós conhecemos nos dias de Jesus. O reino do norte já era, quando chega a Babilônia. Já tinha acabado já. Deus trouxe juízo aos dois reinos, para que prestassem atenção que essas idolatrias, esse desvio do seu caminho, tentando separar a glória que é de Deus para outro, não funciona, porque Deus não reparte a sua glória com ninguém. E aí no capítulo 42 está exatamente essa afirmação do Senhor. Depois de anunciar que vem um do norte, que vai castigar aquele que veio para castigar Israel. Você está acompanhando a história comigo, né? Se perdeu não, né, irmão? Aí olha o verso 6 do capítulo 42. Eu sou o Senhor, e o chamei para a justiça. Segurarei firme a sua mão. Eu o guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Está reconhecendo de quem que o profeta está falando aqui? Este já é o servo do Senhor, ou o servo sofredor, como também vai ser chamado por Isaías. Aí vem o verso 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, e não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Vejam as profecias antigas, aconteceram, e as novas eu anuncio antes de surgirem, eu as declaro a vocês. E Deus está mostrando quem é o dono de todas as coisas. Ele está anunciando que vem castigo sobre Judá. A essa nação que castiga Judá tem castigo para ela também. E está sendo anunciado também o servo do Senhor, que até então era conhecido como Israel. Israel era chamado de o servo do Senhor. Mas agora o profeta usa a mesma expressão para se referir ao Messias, que haveria de vir. Porque Deus não reparte a sua glória com ninguém. Muito bem. As coisas vão acontecendo, tem mais uma série de informações aqui entre os capítulos, não é? Que nós estávamos aqui lendo. E aí chegamos no capítulo 45, onde começamos a leitura. E eu queria que você seguisse para lá. Capítulo 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, e aí o nome está dado, a Ciro. E teve mais de um Ciro, não é? No Império Medo-Persa. É um Ciro em especial. A Ciro, o ungido. Deus chama este pagão de seu ungido. O que ele está querendo dizer com isso? Que as ações deste homem não são motivadas por ele, por sua nação, ou por qualquer outra razão, senão que Deus o levantou para um propósito. E aí ele continua: cuja mão direita eu seguro com firmeza, para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Eu irei adiante de você e aplainarei montes, derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em lugares secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome. Deus está convocando um homem que nem nasceu pelo nome. Seu nome é Ciro. Pois é. E este é aquele que vai vir contra a Babilônia. Este aqui, enquanto o reino do norte foi destruído pelo Império Assírio, o do sul foi atacado pelo Império Babilônico. Passa-se 70 anos, de repente aparece o Império Medo-Persa. E entre estes, aparece, depois de Dario, vem um homem chamado Ciro. Olha só.
Quem que anunciou esse homem quase 200 anos antes de que ele nascesse ou tudo isso acontecesse? O Senhor de todas as coisas. E aí, meu irmão, tem uma diferença entre onisciência, o conhecimento prévio de Deus, e a sua mão agindo na história. Deus não só conhece o futuro, como Ele pôs o futuro onde está. Da mesma maneira como desde o início o Senhor falou, não é? Para Adão e Eva, falou para a serpente na sua sentença, que da semente da mulher viria aquele que lhe esmagaria a cabeça, falando de Jesus, que alguns séculos depois, não é? É conhecido e revelado na história. Deus também falou do fim de todas as coisas, como será. Como será o momento em que Ele vem nos céus, não é? Com o exército celestial. Agora, por que Deus fala todas essas coisas? Só porque Ele viu? Não, irmão. É porque Ele pôs o futuro lá onde está. Tudo isso é obra das suas mãos. E Deus agora está dizendo para todos conhecerem, alguns, muitos anos antes, para que quando aconteçam, vejam que não foi o Deus Baal, o Deus Mingau, o Deus Federal, qualquer Deus que seja, mas o único e verdadeiro Deus, que não só anuncia antes das coisas acontecerem. Eu vou ler novamente para você, não é? O versículo 8 do capítulo 42, ele diz assim: Eu sou o Senhor e este é meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Vejam as profecias antigas, elas aconteceram. Deus diz ao povo: olha para trás, meu irmão, dá uma olhadinha para trás. Veja o que os profetas anunciaram. Veja se não aconteceu exatamente como o profeta de Deus anunciou. E agora ele diz: e as novas eu anuncio a vocês. Antes que elas surjam, eu as declaro a vocês. O Senhor já está anunciando. Como é que vai ser? E aí, pois bem, depois de dizer que ele levantou este homem, não é? Ele vai dizer assim, verso 4: Por amor de meu servo Jacó, do meu escolhido, eu te convoco pelo nome e lhe concedo um título de honra. Embora você não me reconheça, eu sou o Senhor e não há nenhum outro além de mim, não há Deus, embora você não me reconheça. Embora aquele seja, como o israelita diria, um incircunciso, eu sou o Senhor. Eu fortalecerei, ainda que você não me tenha admitido, de forma que do nascente ao poente, saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. E aí vem uma declaração, não é? Bastante importante no verso 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Promovo a paz e causo, na NVI está a desgraça, em alguns está o mal. É o Senhor quem promove todas essas coisas. É Ele quem promove este mal ou esta desgraça. Porque Deus é ruim? Não. Porque Ele é justo. Porque Ele é zeloso. Porque Ele manifesta juízo sobre o pecado. O povo se manifestou rebelde, então vem desgraça sobre a rebeldia. Porque desobedeceram ao Senhor, agora ouvem tudo isso. E aí ele termina o verso 7 dizendo assim: Eu, o Senhor em caixa alta, o que está aí? É o tetagrama. Yahué, eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Não ponha na conta do diabo, não põe na conta de demônio, não põe na conta de homem ruim, de não sei o quê. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. É por isso que Naomi, não é, lá no seu momento, ele diz que o Senhor trouxe sobre ela aquela desgraça. É por isso que as pessoas, quando têm a leitura, não é, e conhecem a palavra de Deus, entendem que a sua vida está nas mãos do Pai. E Ele, como zeloso, cuida da vida de todos nós. E todas as coisas, como vai dizer a sua palavra, todas, inclusive estas, que foram muito ruins para Israel, cooperam para o bem. Porque ao tempo inteiro, além de trazer todas essas profecias, se você ler esses capítulos, tome um tempo e um café e vai lendo, meu irmão, você vai ver que Deus está anunciando também a vinda do Messias. Não só vem o seu juízo, mas assim como vem o juízo, vem também a sua graça. Porque vem aquele que é o libertador do povo. Muito bem. E aí o verso 8, não é? Na continuidade do 45, ele diz assim: Vocês, céus elevados, façam chover justiça, derramem nas nuvens
abra-se a terra, brote a salvação, cresça a retidão com ela. Eu, o Senhor, a criei. Ai daquele que contende com o seu Criador, daquele que não passa de um caco, entre cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao seu oleiro, o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer, você não tem mãos? Ai daquele que diz a seu pai, o que você gerou, ou a sua mãe, o que você deu à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, o seu Criador, a respeito de coisas vindouras. Você me pergunta sobre meus filhos, ou dá ordem sobre o trabalho de minhas mãos? Fui eu que fiz a terra, e nela criei a humanidade. Minhas próprias mãos estenderam os céus. Foi essa a parte que eu falei para o Rafael de estender. Minhas próprias mãos estenderam os céus. Eu dispus o seu exército de estrelas. Eu levantarei esse homem em minha retidão. Farei direitos todos os seus caminhos. Ele reconstruirá minha cidade e libertará os exilados, sem exigir pagamento, nem qualquer recompensa, diz o Senhor dos Exércitos. E se você conhece a história, você se lembra dela, você vai ver que exatamente assim acontece. Ciro se levanta, ele emite o decreto, permite que o povo volte para fazer a reconstrução do muro, e não só seguir para fazer a reconstrução, não é, do templo e de todas as coisas, mas ele dá a provisão, dá madeira, dá tudo o que precisa e pode ir, ou seja, sem exigir pagamentos. Quem está fazendo tudo isso? É o Senhor. Segundo exatamente o que ele falou, não é? Pois é. Todas essas coisas demonstram que Deus, meu irmão, ele tem o controle absoluto de tudo, da vida de todos, da condução do universo, da história de todas as coisas. Ele é o Senhor. Por isso a Ele toda a glória. Porque tudo o que Ele faz volta para Ele. Ele não somente criou todas as coisas, mas também pela sua graça concedeu vida. E na vida que Ele concedeu, agora também Ele manifesta não só a sua justiça, mas também do seu Espírito, para nos ensinar a viver segundo a sua vontade. Ele é o Senhor, e por isso a Ele toda a glória. Quando falamos de só lhe deu glória, meus irmãos, isso não é só uma expressão que crente tem que usar falando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mas é reconhecer quem é o Senhor. Uma das grandes vantagens da reforma protestante, entre tantas que nós já vimos aqui, foi trazer de novo a todos o entendimento de que a tua vida não gira, ou o mundo não gira em torno de você. Nem da tua igreja, nem do teu país, nem daquilo que você gosta. Mas tudo orbita o Senhor. Ele é o centro de todas as coisas, não o homem. Ora, isso é tão fácil de que a gente entenda. Mas por que estamos por aí vendo tantas igrejas cheias, colocando o homem no centro, pregação coach, que o cara diz não, porque Deus e tal, e as pessoas saem chorando, e se não tem aquele arrepio, quer dizer que aquele culto não foi abençoado, não é porque aquele arrepio, é porque ele estava esperando uma palavra, e não uma palavra de correção, uma palavra de Deus, mas é aquela palavra que ele estava querendo no seu umbigo. Nos dias de hoje, meu irmão, só lhe deu glória, é muito importante para que a gente perceba que a origem de todas as coisas, tudo, absolutamente tudo, vem de Deus. Tudo. A sua vida, a sua existência, a sua história, tudo vem de Deus. Ele é a origem, inclusive, da salvação. Porque se você lembra também, não é? A salvação, o processo dela, tudo começa com a regeneração. Disse o Senhor Jesus, não é? Para Nicodemo, se não nascer de novo, meu irmão, não consegue ver o reino dos céus. Tem que nascer de novo. Então, no novo nascimento, os olhos se abrem. E pela graça, consegue ouvir, consegue ver o Senhor. Ouve o Evangelho. Porque estava morto nos delitos e pecados. Mas agora ouve. E porque ouviu, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Cristo. Porque ouviu a palavra de Cristo, gerou fé no coração. E porque tem fé, a palavra diz que o justo vive pela fé. E porque teve fé, a graça promoveu salvação. Tudo isso é dom de Deus para que ninguém se vanglorie, porque a glória Deus não reparte com ninguém. Pela graça sois salvos mediante a fé.
E isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se vanglorie. Agora, o que é vangloriar? É glória vã, glória. Glória vazia, glória que não existe. Para que ninguém atribua para si aquilo que não é dele, nunca foi dele, mas sempre foi de Deus. Agora, quando os homens arrogam para si uma coisa que é de Deus, a arrogância sobe. Ele pensa que a igreja não vive sem ele. Ele pensa que ele é o suprassumo, ele é o melhor. Ele se torna arrogante a ponto de que a palavra não serve mais para ele, porque ele já sabe tudo. Não participa de cultos de estudo, porque ele já sabe o suficiente. Irmão, a palavra de Deus diz que nós passaremos a eternidade conhecendo o Senhor. E tem gente achando que não precisa estudar, porque já sabe tudo. Meu irmão, se eu preciso de uma eternidade para conhecer o meu Senhor, só lhe deu glória. É um movimento que a reforma traz, para lembrar as pessoas que nós devemos viver para Deus, e não Deus viver em função de nós mesmos. Se você consegue fazer o paralelo, você vai ver que o caminho do evangelicalismo brasileiro não vai muito nessa linha, né? Não precisa ser muito perspicaz para perceber algumas coisas. E tudo isso narrado aqui no profeta Isaías, eu trouxe exatamente porque o apóstolo Paulo vai falar disso muitos anos depois, muitos séculos depois. Lá em Romanos, no capítulo 11. Nós estamos estudando a epístola de Paulo aos Romanos, às terças, e tem sido um tempo divertido. Ainda bem que é online, que eu não sou agredido. Não vou a chinelo, não vou a nada. Online não acontece nada. Lá no capítulo 11, meu irmão, abra lá comigo, Romanos. Achou aí? Amém? Muito bem. Bom, só lhe deu glória. Glória é a palavra, não é, em latim para glória em português. A diferença é que a gente bota um acento agudo no O. Sai glória. No latim, não tem. Essa mesma palavra, para a glória é a palavra doxo, no grego, de onde vem doxologia, que é dar glória, é glorificar a Deus, não é? E aqui no capítulo 11, a partir do verso 33, a NVI traz assim, hino de louvor a Deus. É um momento de doxologia. O apóstolo Paulo está adorando a Deus, ele está louvando a Deus, está dando glória a Deus. E ele está fazendo isso porque desde o capítulo 1 dessa epístola, para quem a conhece, para quem se lembra, quem tem acompanhado o estudo, ele está trazendo aqui um arcabouço teológico muito profundo. E ele agora louva a Deus diante de todas essas verdades que foram apresentadas, desde o princípio. E quais são essas verdades? Capítulos de 1 a 3, que todos pecaram. Não há nenhum que busque a Deus, ninguém, é tudo inútil. O seu melhor ato de justiça é trapo de imundície para Deus. É como se você servisse um grande manjar com a sua mão toda suja de barro, número 2 e tudo, e coloca. Tá um manjar gostoso. Você vai olhar para o manjar ou você vai olhar para a mão de quem está sujo? Você já comeu naquele yakisoba que tem lá, daquele tiozinho do lado da faculdade? Com aquela unha desse tamanho, toda preta de baixo assim? Que ele vai pegando assim? Quer um pouquinho? Hã? Você olha para a unha dele ou você olha... Na hora da fome eu sei o que é que você faz. Mas normalmente você vai dar uma olhada, não vai? Pois é. O que o apóstolo Paulo está explicando desde o capítulo 1 até o 3 é que não há ninguém, nem entre aqueles que não reconhecem a Deus, os ateus e todo o desdobramento, nem aquele que é o legalista, que fala dos outros, mas faz igualzinho, e nem o religioso, que ensina, mas não vive o que ensina. Todos se tornaram inúteis. Pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Só lhe deu glória. E aí vem no capítulo 4, ele fala de Abraão, que é o grande patriarca de Israel. E ali Paulo explica que ele foi justificado pela fé, não foi por obras. Ele não tinha obras. No capítulo 5 vai apresentar que por meio da desobediência de o pecado trouxe, para o mundo inteiro, e através deste e do pecado a morte reina, mas através da obediência de um só, muitos foram tornados justos. E agora falando, da boa notícia, de Jesus.
Os capítulos 6 e 7 agora, o apóstolo fala sobre a relação da lei e a relação com o pecado, demonstrando agora uma força que exerce sobre todos nós, que é a força do pecado. O bem que quer fazer, às vezes não sai, e o mal que não quer, às vezes é este que sai. Mas vem no capítulo 8 dizendo que pela influência do Espírito, vivendo no Espírito, nós vencemos todas essas, situações que a carne coloca para todos nós. Portanto, tem agora uma ação nossa de andar no Espírito. E aí vem o capítulo 9, divertido. Capítulo 9 ele vai falar sobre a situação de Israel. Esse mesmo povo que agora que nós lemos Isaías está dizendo, sobre toda a relação deles com idolatria e por que eles não reconheceram o Messias. Entre os capítulos 9, 10 e 11, chega a essa conclusão, finalmente no verso 33. E diante de tudo isso sendo exposto desde o princípio da epístola, o apóstolo Paulo traz o verso 33 do capítulo 11. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. E isso é um ato de adoração, porque ele não entende. Ele compreende aquilo que foi revelado. O que se sabe de Deus é o que Deus se permitiu ser conhecido. Quem deu conselhos ao Senhor? E a continuidade ele vai trazer aqui, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Não dá para rastrear o caminho de Deus. Não dá para entender, porque é como se você tentasse colocar o infinito dentro do finito. Não dá. Simplesmente não dá. Verso 34. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Bom, todas essas citações de Paulo você viu em Isaías, e se quiser depois leia 41 de Jó, que você vai encontrar as mesmas coisas lá. Quem deu primeiro ao Senhor para que agora o recompense? Quem conheceu a sua mente para lhe dar conselhos? E aí a resposta diante dessa situação tão maravilhosa, que ele no verso 33 diz, ó profundidade da riqueza, riqueza de sabedoria e do conhecimento de Deus. É algo insondável, é algo que a gente não consegue compreender. A graça é incompreensível. A graça a gente aceita, a gente vive, mas é difícil de entender. Um Deus superabundando graça, onde abundou o pecado. E aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo traz algo que é a outra faceta do só lhe deu glória. Qual que é essa? Deus, meu irmão, está muito acima da mente dos homens. É insondável. Simplesmente não dá para compreender. O que sabemos é o que ele revelou a todos nós. Isso quer dizer que em Deus existem coisas que ele não revelou. Quem acompanha as terças, a gente brinca de não entrar na floresta, É para não tentar dar umas viajadas. E se Deus não falou, não, é mais ou menos assim. E aí o cara entra na floresta, encontra uma erva e cheira aquela erva, pronto. Aí sai um monte de groselha, sai um monte de besteira, Meus irmãos, por exemplo, mistérios do Senhor. Deus é um Deus misterioso. Gostaria que alguém pudesse me explicar a Trindade. Como pode um Deus triuno? Um só, 3 pessoas. Como pode? Pela fé nós aceitamos, mas nós não explicamos. E tantos outros mistérios que existem, que não foram dados a nenhum de nós conhecer. E é isto que Paulo está fazendo. Eu não entendo. A riqueza do conhecimento, a riqueza da sabedoria, ela é muito profunda, eu não sou capaz de compreender, eu não alcanço. E este homem foi aquele que Deus elevou a céus e deu experiências, e ele viu coisas que outros não viram. E este homem que viu todas essas coisas, está dizendo que essa é uma profundidade, É incompreensível a riqueza do seu conhecimento. Não dá para saber todas as coisas, mas dá para saber o seguinte, que se é Deus quem está fazendo, a sua obra é justa. Se Deus que está fazendo,
na minha vida, isso redunda em glória para o seu nome e para o bem, porque ele está me moldando à imagem de Cristo. E aí o apóstolo Paulo continua, não é? Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem lhe foi conselheiro? Quem lhe deu primeiro para que ele o recompensasse? Diante de todas essas verdades, diante do Senhor, o Todo-Poderoso, o que estendeu com as suas mãos os luzeiros no universo. A Bíblia diz que ele chama todas as estrelas pelo seu nome. A NASA está tendo um trabalhão danado para conseguir catalogar o pouquinho que ela está descobrindo. E Deus chama todas pelo nome. As que já existiram, as que existem, as que passarão a existir, porque a coisa está em movimento. Assim Deus também faz com todos nós. A grandeza de Deus. Diante de todas essas verdades, meu irmão, a única coisa que cabe a todos nós, não é reconhecer. Porque a pergunta que Deus fez para os homens, né? Onde você estava quando eu, não é, separei as porções de terra? Você por acaso com a concha da tua mão conseguiu medir o oceano? Então, diante das situações da vida e essas dificuldades, cabe a todos nós conhecer de Deus aquilo que Ele revelou. E aí Paulo termina dizendo no verso 36, não é? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Porque dele, tudo partiu dele. Não tem nada que não tenha vindo do Senhor. Tudo partiu dele. Ele é a origem de tudo. Ele é o princípio, ele é o alfa, ele é o ômega. Tudo partiu dele. E não só partiu dele, mas por meio dele todas as coisas acontecem. Em Atos capítulo 17, o apóstolo Paulo vai dizer que em Deus nós não só existimos, mas nos movimentamos. Em Deus, tudo é por meio dele. Se você está vivo é pela graça de Deus. Se você respira, é pela graça de Deus. E para ele são todas as coisas, porque tudo volta para ele. Ele faz com que tudo se converta ou convirja para Cristo. Tudo volta para ele. Portanto, toda a glória é dele, merecidamente. Por isso Deus não divide a sua glória com ninguém, porque além de Deus não tem nada, não existe nada. Não é um Deus arrogante, um Deus não é mimado, mas é agora para que você perceba que não existe nada superior a Deus, porque se houvesse, e Deus o reconhecesse, nós também deveríamos prestar também adoração a isto, ou a este ser, que seria o objeto de adoração de Deus. Mas não existe. Deus é o centro de todas as coisas. Por isso, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. Volta tudo para Ele. A glória é para Ele. O que nós fazemos na igreja, meu irmão, é para Ele e por meio dEle, porque Ele começou a obra da igreja, não fomos nós. Tudo volta para Ele, toda a glória é dEle. Então se você canta, se você prega, se você fala, se você dorme, tudo é para a glória de Deus. Nós nascemos para o louvor da sua glória. E nesta glória nós devemos agora encontrar, não é, satisfação. Porque quando nós agora olhamos Deus, reconhecemos Deus, o Senhor de todas as coisas, o que Deus nos ensina com tudo isso? Que nós dependemos dEle. Todo esse movimento, meu irmão, para que as pessoas percebam que nós todos dependemos do Senhor. Mas existem momentos que precisa chegar no limite, pelo menos a gente pensa que é o limite, para que a gente quebre todas as nossas resistências, tentativas, articulações que a gente tenta fazer para resolver os problemas, para chegar ao final e perceber que a gente tem oração. E quando nós chegamos na oração, meu irmão, nós chegamos naquilo que era o problema de Adão. Qual foi o problema de Adão? Todo mundo vai falar o pecado, eu imagino, né? E é por aí mesmo. Só que o que aconteceu com o pecado? Nós fomos separados de Deus. Nós não temos mais o contato com Deus como se tinha antes.
mas Deus proveu o cordeiro. E agora o nosso mediador, que é Cristo, nos aproximou de novo. Então na oração, meu irmão, nós estamos novamente, pelo sangue de Cristo, aproximados do Senhor. E falamos e tratamos direto com o Criador de todas as coisas. Por isso, por Ele, por meio dEle e para Ele, são todas as coisas. E diante desta verdade, Paulo não chega a outra conclusão, senão a Ele seja a glória, para todos sempre. Amém? Diante dessas verdades, o que a gente tem que fazer? Nós devemos viver para Deus. Nós devemos viver para a glória de Deus. E não para a nossa própria glória, mas para a de Deus. E aí eu queria que você fosse comigo na primeira de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. Eu vi um pastor uma vez pregando, não é, acerca da glória de Deus e algo semelhante ao que falamos hoje. E ele dizia assim, que na época em que ele estudava, ele era de uma família muito humilde e na humildade da sua casa, ele não tinha um quarto para ele, era um dentre 5 irmãos. Então ele dividia o quarto com alguns irmãos, mas ele nunca teve um quarto para ele. Então o quarto sempre era concorrido, coisas bagunçadas e tudo mais. E aí ele foi para a faculdade, e um pastor americano, não é? Quando ele foi à faculdade, lá eles saem de casa e vão morar numa espécie de uma república, não é? Alguns aqui também fazem isso, mas enfim. E lá ele repartia essa república com uma pessoa. Então essa pessoa ficava muito brava com ele, não é? Quando ele deixava coisas largadas pela sala, pela cozinha, coisa bagunçada, né? Copo fora do lugar, e aí sempre saía um quebra-pau lá, e ele tinha que arrumar, pedir desculpa, arrumar, mas o quarto dele, ele tinha um quarto agora, finalmente, né? O quarto dele ele podia deixar bagunçado do jeito que ele quisesse, porque o quarto era dele. Aquele era o limite dele. O parceiro de república lá não entrava naquele lugar, aquele era o reduto dele. Mas o resto da casa lá, ele dizia que ele tinha que arrumar, porque o cara lá brigava se ele deixasse bagunçado. Mas o quartinho dele lá. Aí ele casou. E ele disse que quando se casou, ele aprendeu que a casa, não é, também não era dele, mas que agora a casa era dele e da esposa. E apesar dele ter os armários que eram dele e os armários que eram dela, ela não respeitava e continuava usando o armário dele, não é? E isso é uma verdade. Infelizmente a mulherada toma conta dos armários, né? Impressionante. É sapato que não acaba mais. E aí ele reparou o seguinte, que em todo lugar daquela casa, se ele deixasse desarrumado, ela reclamava, porque todo aquele espaço era tão dela quanto era dele. Ele saiu de um lugar que ele não tinha nada, de repente ele teve um quarto, e agora ele tem uma casa, só que em todo lugar a situação da esposa reclamar com ele, porque a casa era tão dela quanto dele. E ele fez essa construção para fazer analogia da nossa vida, sendo que Cristo, quando toma conta da nossa vida, se entregamos a nossa vida ao Senhor, não é? O Senhor tem todo o direito de trabalhar na nossa vida e mover coisas que não estão adequadas, colocando elas nos seus devidos lugares, porque agora a vida é de Cristo, não é? A comparação que ele fez. Então, viver para a glória de Deus, como neste exemplo, não é? No capítulo 10 da primeira de Paulo aos Coríntios, o verso 31, o apóstolo diz assim, meio que concluindo um pensamento, não é? Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Hoje, meu irmão, nós estamos em Cristo, aquele que está em Cristo já passou da morte para a vida. Pela graça e pela obra de Cristo, quando houve fé no coração, Deus manifestou a sua salvação, houve regeneração, nasceu de novo. E agora, diante dessas verdades todas, nós vivemos não mais para a gente, morremos para o mundo
e nascemos para Deus. E agora que nascemos para Deus, o apóstolo Paulo diz que todas as coisas que nós fazemos, elas devem ser feitas para a glória de Deus. Tem pessoas que tentam separar vida secular e vida, não é, religiosa. Deixa eu te dizer uma coisa, secularidade com a reforma não existe mais. Isso era um conceito da Igreja Católica Apostólica Romana. Como se você tivesse duas vidas. A reforma nos ensina, pela palavra, que não existe mais. Sabe? Aquela pessoa é cantora secular, aquela pessoa tem um trabalho secular, né? A gente tenta falar isso para tentar separar uma coisa, mas não existe mais. E agora, não foi o Natan que caiu não, né? Ufa. E agora, meu irmão, não tem mais vida secular. Não tem mais assim, eu ajo assim desse jeito porque eu estou no meu trabalho, agora eu ajo desse jeito porque eu estou na minha casa. Não. O apóstolo Paulo diz que quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Você está comendo, irmão? Você está comendo para a glória de Deus. Você está bebendo, irmão? Você está bebendo para a glória de Deus, porque o raciocínio que ele está trazendo é de coisa consagrada a ídolo, não é? Que as pessoas, foi um macumbeiro que fez, eu não vou comer. Dá graças ao Senhor e come, irmão. Porque o que faz mal para o homem não é o que entra, mas é o que de dentro sai. É o que diz a palavra, não é? E aí ele começa a trabalhar, dizendo que todas as coisas que você faz, tudo isso é para a glória de Deus. O teu trabalho é para a glória de Deus. Então você deve trabalhar, meu irmão, como que para Deus, dando o seu melhor, sem preguiça, sem nenhuma, não é, futrica, fuxico, essas coisas aradas de gente que não trabalha e só quer atrapalhar na verdade. O seu trabalho é para a glória de Deus. Você, marido, a tua relação com a tua esposa é para a glória de Deus. Então respeite a tua esposa como mulher de Deus, como mulher abençoada, como família, como sacerdote do lar, que Deus lhe deu um lar para que você dele cuide. Você, esposa, cuide do teu marido, porque Deus o deu para a constituição da tua família. E você deve respeitá-lo como homem de Deus, não provocá-lo. E aqui não falo como marido. Eu vou parar por aqui, senão o pessoal vai achar que estou puxando sardinha, né? Mas filhos, não é que não honram os seus pais. Pais que irritam os seus filhos, que não os ensinam no caminho. Agora, meu irmão, tudo o que a gente faz, você está vendo Netflix, irmão? É para a glória de Deus que você está fazendo isso. Você está dormindo, está descansando, está deitado numa rede, é para a glória de Deus. Quer dizer que em todo o momento, você não deixou de ser filho de Deus e tudo, absolutamente tudo, pensamento, palavras, atitudes, onde você está, que isto seja para a glória de Deus, porque a nossa vida agora, ela deve orbitar ao Senhor. E não como antes, a gente vivia de qualquer jeito e tudo era para a gente. Mas agora um novo contexto, não é? Por isso só lhe deu glória. A Ele toda a glória, que seja para a glória de Deus. E quando eu obedeço, eu glorifico ao Senhor. Quando eu me satisfaço em Deus, quando eu fico feliz, não é, no Senhor, eu glorifico ao Senhor. Quando eu obedeço, ajudo pessoas. Meu irmão, você quer alegria maior? Você quer sentir alegria verdadeira? É quando você percebe você sendo usado por Deus para abençoar alguém. Porque você se conhece. Você sabe das tuas mazelas. Você sabe o que você fez, o que você deixou de fazer, a tua conta, as tuas dívidas. Você sabe de tudo, não sabe? E aí Deus pega você para abençoar uma pessoa. Ontem eu ouvi um testemunho desse, do meu sobrinho. Fazia um tempo que eles estavam um pouquinho afastados aí de igreja, né? E ele foi a um culto. Parece até uma coisa que foi para além dos seus esforços, porque ele naturalmente não estava querendo ir, já tinha um tempinho, eu não sei quanto tempo já, mas um bom tempo afastado. E aí chegou naquele lugar, ele olhou para alguém, disse que viu alguém chorando, e orando, e ele sentiu como se sentisse a dor daquela pessoa. Ele se sentiu, não é provocado, não é como tracionado para ir até aquela pessoa e orar com ela, mas ele falou, não, isso é da minha cabeça, eu não vou, quem sou eu, e coisas assim, não é? Até que uma hora, eu não sei em que momento do culto lá, ele resolveu seguir e orar. E quando voltou, o pensamento que o incomodava era este: será que eu fiz da minha cabeça? Será que o que eu falei para aquela pessoa, o que eu orei, será que não é, Deus queria que eu fizesse aquilo? Ele todo preocupado, e ele pediu a Deus um sinal de que aquilo tinha sido da vontade do Senhor e não da parte dele se sentir,
não é no desejo de ir até aquela pessoa. E ao final do culto, saindo, uma senhora que ele não conhecia, parece que no momento estava ministrando louvor, alguma coisa assim, ela chamou por ele e pela minha sobrinha e disse a ele, falou, olha, Deus estava me colocando no coração para orar por uma pessoa, mas eu não tinha condições, eu não conseguia ir até lá. Mas Deus levou alguém que foi até ele, né? Porque ela viu o momento e testemunhou que Deus havia colocado no coração dela. E o fez para que ele pudesse saber que era Deus quem estava usando a vida dele. Porque ele é especial, irmão? Não, tem um monte de defeito igual eu e você. Mas porque Deus, de quem é toda a glória, move a sua igreja para o auxílio das pessoas. E como ele ficou feliz, se emocionou, choraram um monte, contando testemunho e tal. Por quê? Porque ele se viu, na sua condição, sendo usado por Deus para abençoar uma pessoa. Que alegria, meu irmão, que isso traz. Por isso, meu irmão, quer bebamos, quer comamos, onde você estiver, fazendo o que estiver, tudo é para a glória de Deus. Com esse conhecimento, com esse contexto em mente, que nós possamos seguir a nossa vida, meu irmão. Eu vou convidar a todos que se coloquem de pé.